dois, um, e foi. Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Eu me chamo Pedro e vou iniciar então esse nosso trabalho sobre as contribuições de Valon para a educação física na escola. Quero já começar com um adendo a respeito da nossa colega Alice, que não pôde participar, entre nós quatro, que por razões, né, do nosso período, né, de motivos pessoais, vamos, né, dar continuidade, apesar, né, desse, né, de dessa, sabendo, né, desse nosso período excepcional. Muito bem. Sobre Henri Vallon, uma das coisas que a gente pode ressaltar a respeito desse pesquisador, né, sabendo que ele nasceu em Paris em 1879, já sendo contemporâneo de outros da área como Piaget ou Vygotsky, na área da educação física, ele pode ser ressaltado como o professor e psicólogo. Ele foi um dos mais relevantes no campo, né, dele, desse estudo, justamente por tratar essa nova teoria da psicologia genética, que, junto com outros pesquisadores teóricos da pedagogia, da medicina, queria propor um novo projeto de reforma pedagógica, né, Langevin Vallon, para trazer, né, sobre esse projeto uma nova perspectiva do desenvolvimento intelectual. No seu contexto, né, na sua história, a medicina tratava a construção do psiquismo, do conhecimento, estritamente, né, ligada com os fatores da memória e da erudição propriamente dita, de você adquirir conhecimento apenas, né, sobre aquilo que você lê, sobre aquilo que você já sendo adulto, né? E o Vallon traz, né, para nós essa nova percepção de tratar diretamente na criança, né, todos os estágios desse desenvolvimento, de uma forma bem mais complexa. Só dando uma pequena introdução, né, explicando que o contexto onde ele se inseria, né, já que aquele período era já transição entre guerras, né, só uma curiosidade, né, como ele já havia atuado como médico, antes de ser de, de ser residente no Instituto Psiquiátrico, né, para crianças, né, e durante esse período entre guerras, né, acabou ocorrendo, né, grandes eventos, né, que abalaram Paris, como no caso o avanço do fascismo, né, onde ele também atuou, né, contra, né, inclusive, né, em campanhas contra o nazismo e enfim, tudo isso, né, para dar uma orientada, né, de que em razão, né, da ida de jovens para a guerra, dele ter esse espaço para poder, né, entender, né, de onde que surge, né, o conhecimento, né, o psiquismo do, do indivíduo, né, que a gente vai dar, então, continuidade, né, da pesquisa dele propriamente falando. Bom, desculpem por esse erro do slide, né, minha parte. Sobre o projeto teórico, né, a psicogênese da pessoa. O que tinha de diferencial, né, já como havia mencionado, do projeto do Vallon? Ele queria tratar o indivíduo, a formação da, da sua maneira de pensar, da linguagem, de uma maneira abrangente, ver que não se trata apenas de você ensinar a criança, né, de um modelo padrão, que sem deixar de perceber que ela apresenta, né, outras
instâncias, outros campos de formação, né? Que aí, logo, ele percebeu que a medicina, na época, não atendia, né, essa complexidade de você apenas pensar que só consegue formar conhecimento, saber a partir de uma determinada forma. O desenvolvimento da linguagem, né, agora o foco que a gente vai querer tratar nesse trabalho, por sermos da educação física, é entender que ele observou que nós desenvolvemos a linguagem a partir do movimento, né, graças a, aos seus trabalhos, né, seus estudos de observação nesses institutos psiquiátricos, né, junto com outros colaboradores, tem então sua origem, né, desse termo na psicologia genética. Vamos deixar claro, né, só para não confundir então com a epistemologia genética do Jean do Piaget, né, que ela se trata, né, da origem do conhecimento. A psicologia genética, né, então, a origem dos processos psíquicos, né, você tentar saber, né, o que leva uma forma de pensar, né, uma forma de você ser a pessoa. E com os 4 campos que vamos apresentar mais adiante, é deixar algo bem claro. Tendo essa gama de formas de aprendizado, né, da pessoa em si, né, focar no aspecto de integralista, né, de você conseguir enxergar, né, que elas tanto se complementam quanto podem se conflitar, quanto, né, se apresentar uma pessoa, uma criança, de uma maneira ou de outra, né, dependendo do contexto, dependendo da família e de vários outros fatores. Pois bem. Para Val, ele defendia 4 tipos de campos funcionais que está relacionado à cognição. Ele falava sobre a afetividade, que por sua vez ela seria uma forma de interação com o meio ambiente. E seria a primeira motivação do movimento. À medida que o movimento proporciona experiência para a criança, ela vai respondendo através de emoções e vai se diferenciando si mesma do meio ambiente. A afetividade ela é o elemento mediador das relações sociais primordial. Ela separa a criança do meio ambiente. E também as emoções são uma base do desenvolvimento dos outros campos funcional, que é a inteligência. Agora eu vou falar sobre a inteligência na obra de Vellon. Ela tem um significado bem específico, que ela está relacionada a 2 importantes atividades cognitivas humanas, que é o raciocínio simbólico e a linguagem. À medida que a criança vai aprendendo a pensar nas coisas de sua presença, o raciocínio simbólico tem o poder de... Ele vai se desenvolvendo ao longo. E, ao mesmo tempo, é relacionada às habilidades linguísticas dela. E vai surgindo uma potencialização do indivíduo, da sua capacidade. E agora a pessoa é um dos campos funcionais que seria como que coordena os demais campos, só que ela é uma coisa mais individual, ela é mais a construção do eu, porém ela
ela tem relação direta com outros campos funcionais, só que não tem uma harmonia, é sempre um constante conflito entre eles. A pessoa cumpre um papel integrador importante, mas não absoluto nos campos funcionais na teoria dele. A cognição desenvolve maneira dialeta, nesse campo da pessoa tem um constante processo de tese, antitese e síntese entre os outros campos funcionais. Sobre o movimento. A primeira expressão como campo que permeia todas as atividades nos demais campos. Expressivo, como ela tem como uma linguagem e tem um instinto primário. O movimento ele seria um dos primeiros campos funcionais a se desenvolver. E ele serve como eu disse, como base dos outros campos funcionais. O movimento ele tem atividades cognitivas que estão relacionadas a duas categorias, que são movimentos instrumentais e movimentos expressivos. O movimento instrumentais são aqueles mais formados do se andar, pegar objetos, mastigar. Esse é o instrumental. Já o movimento expressivo é mais aqueles com relação ao outro indivíduo. Tipo, relação corporal, falar, gesticular, sorrir. E vão dar dar um ênfase especial nesse movimento como campo funcional, porque acredita que o movimento tem grande importância na atividade de estruturação do pensamento. Bom, diante, né, do que a gente está apresentando agora, né, para poder introduzir, né, o assunto principal, vamos tratar, né, de acordo com os próprios preceitos de Valon, ele explica que a escola é um contexto privilegiado para você estudar a criança. É um meio, né, como a família, mas que você pode permitir, que é um meio que permite você ter observação, né, ver a criança brincando, interagindo com outros colegas. E a própria educação física, né, como a gente está querendo já defender, essa importância por ser a disciplina, né, entre todas, que reforça o desenvolvimento da pessoa, mais perto da perspectiva integralista, visto que campo funcional do movimento, deixamos ele num slide único para dar sua importância, né, não defasando os demais, né, assim como eles vão se expressando de maneiras, né, únicas, tanto pelo indivíduo quanto de acordo com a idade, mas esse campo é o que a gente consegue perceber, né, de maneira mais visível, somado às emoções, somado à criança, né, e além do fato de conseguir perceber, reforçando novamente esse aspecto na, né, teoria de Valon, como o movimento como um meio, né, inerente, né, à linguagem, assim, o primeiro contato, né, de uma linguagem da criança para com o mundo. Na psicologia, né, ficam me perguntando, como é que a gente vai então relacionar movimento, né, com a mente, né? Enfim, uma vez, né, tendo criado, né, esse vínculo, né, dos 4 campos com, né, a inteligência a partir do movimento, né, a cognição, desenvolvimento cognitivo a partir do movimento, inserimos então a psicologia na educação física por ele ser, né, a expressão do psiquismo, né? Já como falei anteriormente. Desculpe.
como que a educação física, né, conseguiria, né, aplicar isso na prática? Além a vantagem, né, além da disciplina ser a única, né, que reforça nesse desenvolvimento, ela permite, né, essa variedade de maneiras para o descobrimento do próprio corpo, né? Você ter uma atuação da inteligência para com ela mesma. Porque uma vez você pensando no movimento, você tendo uma criança que descobre, né, os limites do seu corpo, que a partir da brincadeira começa a entender os limites, uma dinâmica de grupo, ela se, ela se faz inerente, né, aos aspectos psicológicos sociais, inerente, né, a essa expressão que ela está fazendo, um gesto de uma dança, uma música que ela for tocar, acompanha, né, esses processos psíquicos, vem acompanhado de emoções. A partir dessas emoções, logo, vem, então, uma constante identidade. Ela percebe as próprias emoções a partir do movimento e assim vai gerando a própria inteligência. Seguindo. Olá, turma, eu sou a Larissa e agora eu vou falar do Valon na educação física escolar e suas contribuições, né? Primeiro a gente tem a percepção do papel do movimento no desenvolvimento cognitivo, né? E além disso, algumas contribuições sobre o desenvolvimento dos comportamentos e os pensamentos singulares que o caracterizam. Também a compreensão da criança como uma pessoa completa e que ela é constituída a partir de 3 campos funcionais, que são a dimensão afetiva, a motora e a cognitiva. E também ressalta a promoção de alunos capazes de lidar com os com diferentes valores, ações, com movimentos, com atitudes, ou seja, criando seres humanos com múltiplas capacidades, né? Aqui a gente vai ver o papel da emoção que o professor passa pelo aprendizado, né? Ele afirma que é necessário que a educação física, que a gente, né, rompa essas barreiras da base psicológica para poder estender o entendimento e valorizando a razão, a emoção, que estão presentes durante toda a infância e que continuam pela fase adulta. E é preciso também que a gente estimule essa multiplicidade, né, de dimensões, e também buscar outras possibilidades que ampliem os nossos ensinamentos como professor para poder passar para o aluno e que para que eles sejam práticas sociais, futuras, afetivas, intelectuais, que sejam mais completas. De movimentos culturais durante a aula, porque ele é uma linguagem por meio dela a gente exterioriza os nossos conflitos, nossos sentimentos. Ele fala que o nosso corpo carrega de emoções, status sociais e outras relações, né? Essa crença ela rompe com o estigma dos movimentos corporais apenas a fim de um caráter biológico. E aí expande o entendimento de que o corpo humano, a gente se expressa, se comunica num determinado contexto histórico-social. Dependendo de como, assim, do contexto que a gente está, ele fica diferente, né? Agora eu vou falar um pouco do desenvolvimento motor, né? Que ocorre como a atividade muscular, como função cinética, que seria um movimento visível, a função tônica, que seria a manutenção do músculo parado, que seria mais arcaica e relacionada com as emoções. A psicologia genética de Valon, ela oferece suportes para a construção de uma prática mais adequada às necessidades e de cada etapa do desenvolvimento da criança. E esse conjunto motor, ele se refere à possibilidade de deslocamento do corpo no tempo e espaço, e as reações posturais que dão equilíbrio corporal, e também o nosso apoio tônico, para que as nossas emoções e sentimentos se exteriorizem. E
Por fim, a dimensão cognitiva oferece um conjunto de funções que permite a aquisição e manutenção do nosso conhecimento por meio das imagens, das ideias. E o ritmo de desenvolvimento que é pontuado por Vallon, ele é descontínuo, ou seja, ele é marcado por rupturas, retrocessos e reviravoltas, né? Que cada etapa traz uma grande mudança. E essa mudança acontece de uma maneira não linear e descontínua. Agora, o papel da escola. Na sua concepção, né, o Vallon ele propõe a construção do conhecimento como um processo elaborado conjuntamente a partir das relações com as pessoas, né, tendo em vista a criança no seu âmbito cognitivo, afetivo e motor, né, como eu já falei. E também a escola proporciona, né, as interações e vivências, e também elas cooperam com o aumento das possibilidades de formação do ser humano. Aí entra numa parte que fala do jogo e da brincadeira, do lúdico, né? E aí que ele fala que a utilização do jogo e da brincadeira são instrumentos fundamentais e que possibilitam a construção de práticas adequadas, que levam em conta as necessidades, as características específicas de cada criança, suas individualidades, e permite a sua expressão, né? Estimulando a formação de alunos que são criativos, que são bem ativos, que possam ser socializados, expressivos, e que sejam, né, capazes de lidar e solucionar os problemas que a gente tem assim na vida, né? Além disso, o Vallon também sempre ressalta a importância de orientar cada fase do desenvolvimento infantil, e ao adotar como eixo temático a emoção, a cognição, a motricidade e a personalidade do indivíduo, com o intuito dele questionar, né, tipo assim, as práticas pedagógicas, e desse modo que a gente possa gerar outras discussões que possam levar a novas possibilidades de aprendizado. Enfim, que a gente está sempre, né, nesse processo. E, além disso, as atividades lúdicas, os jogos, as brincadeiras, elas possibilitam uma construção de personalidade, né? Essas atividades, elas se apresentam muito forte, assim, como um desenvolvimento, e pode ser entendida como um espaço de humanização da criança. E o professor, a gente, né, como professor de educação física, que utiliza desses instrumentos, que contempla as aulas não só com aspectos de conhecimento, mas levando em consideração os sentimentos, as ações da criança, a atividade sequencial como um algo significativo, certo? E diante da criança, né? A brincadeira. E quando a criança está brincando, ela vivencia aspectos de construção, de ficção, seja contando uma historinha, brincando assim, né, dentro da historinha. E que isso são elementos que são fundamentais, né, para o processo de desenvolvimento dela, de uma forma integral, né. Agora eu vou falar um pouco da influência do Vallon aqui nas nossas escolas no Brasil, né. Primeiro a gente entra nessa parte das teorias, né, do Piaget e do Vygotsky também, que eles têm, do Piaget, Vygotsky e Vallon, eles têm algumas teorias que são, a teoria deles, ela se assemelha a algumas coisas, mas também são diferentes em outras coisas, né? Mas os três tentam mostrar que a capacidade de conhecer e aprender, ela se constrói a partir das trocas que são estabelecidas entre a criança e o meio onde ela está, né? O ser humano e o meio. E essas teorias, elas concebem que o desenvolvimento infantil é um processo dinâmico, porque as crianças, elas não são passivas, né? Pelo contato com o próprio corpo, com as coisas do seu ambiente, e também com a interação delas com outras crianças e outros adultos. Aí as crianças, desse modo, elas vão desenvolvendo a capacidade afetiva, a sensibilidade, a autoestima, o raciocínio, entre outros, né? Em que essa articulação entre os diferentes níveis do desenvolvimento, ela não se dá de forma isolada, mas sim de forma conjunta, né, simultânea.
E agora a inserção desse projeto teórico nas escolas a partir do que foi passado para os profissionais da pedagogia, né, e da educação física. Determinados aspectos que fazem parte do cotidiano da escola, da educação infantil, eles podem influenciar de maneira muito importante no desenvolvimento das crianças. E muitos desses aspectos, como por exemplo, a adaptação à escola, a alimentação, troca de fraldas, entre outros, eles passam despercebidos e acabam sendo práticas que são um pouco discutidas no dia a dia dessas pessoas que trabalham diretamente com isso. Aí, algumas práticas do cotidiano que a gente pode considerar erradas, assim, entre aspas, né, que poderiam ser melhoradas, segundo os teóricos. Primeiro, a gente tem a adaptação, né, que ao entrar na creche ou na escolinha, a criança ela se depara com um ambiente novo, onde tem muitas outras crianças que ela não conhece, tem os adultos que ela nunca interagiu. E aí esse distanciamento da família por várias horas, né, do dia, exige da criança uma grande capacidade de adaptação. Só que a gente tem que entender que esse processo não é só da criança, que a família e os profissionais também têm que estar lá atuando para que a criança consiga ter uma adaptação boa, como, por exemplo, deixar a criança levar algum brinquedinho, alguma coisinha de casa para ela se sentir mais confortável, essas coisas. Depois a gente também tem o relacionamento entre a escola e os responsáveis. Que os responsáveis pela criança, eles devem estar sempre sendo informados sobre tudo que ocorre com ela durante o período, né, que ela estiver na escola. E também como a forma e a proposta pedagógica que é desenvolvida na escola. Algumas creches, escolas, elas mantêm o diálogo através de ouvir bem, né? Onde falam, né, se a criança dormiu bem, se ela comeu bem, se ela caiu, teve algum acidentezinho. E cabe à escola conseguir, a escola é responsável, né, responsáveis conseguir construir esse relacionamento entre eles para ajudar, né, no desenvolvimento da criança. E também tem o sono e a alimentação. O sono ele não deve ser entendido sempre da mesma maneira para cada faixa etária, né? Porque cada criança tem um ritmo próprio em relação às horas de sono que ela precisa durante o dia. E quanto menor a criança, mais tempo ela vai dormir, né? Os bebês eles precisam de um ambiente calmo, aconchegante, precisam momentos do soninho deles. E à medida que a criança vai crescendo, ela não precisa mais de tantas horas de sono assim. E só que em algumas escolas, elas costumam até obrigar as crianças a dormirem após o almoço. E não respeitam a individualidade de cada uma, porque nem todas, né, são iguais, têm esse horário de sono igual. E as escolas precisam usar estratégias que possam incluir essas crianças que não têm esse horário de sono, como, por exemplo, dar alguma atividade para elas, alguma leitura para elas, ler um livrinho para elas, algum joguinho, pintura, enfim, coisas que elas possam fazer nesse horário que elas não gostam de dormir. E a alimentação, assim como o sono também, né, é bem diferente entre as crianças. E na tentativa, né, de proporcionar à criança uma alimentação saudável, bem variada, alguns adultos acabando obrigando a criança a comer, mesmo que ela não goste. Isso tem que ser bem conversado com os pais, né? Ver o costume, que a criança tem costume de comer, o que ela não tem. E aí a gente também tem o choro, que é que os adultos, né, os profissionais que trabalham com a criança, eles têm essa ansiedade, né, de ver, a criança está chorando. Só que seria interessante a gente aprender a escutar melhor esse choro para poder interpretar melhor, porque existem umas diferenças sutis entre o choro, um choro que é de tristeza, de fome, de raiva, de dor. E aí cabe ao adulto não ficar irritado diante do choro da criança, né? Rotular a criança como chorona ou que ela é mimada, mas também conseguir dar cola e aconchego para a criança que precisa, né? E não que ela vá ser considerada manhosa, mas que é importante ter esse cuidado com a criança. E que tentar perceber o motivo do choro é fundamental para que a gente possa fazer alguma intervenção adequada. E assim, sanar, né? Qual a necessidade daquela criança, ver o que ela precisa. E é isso.
Muito bem, chegando então ao final da nossa apresentação, para entender todas essas nuances e o papel mesmo da importância dos estudos de Valon para a educação física, aqui tem um exemplo, né, bem claro de uma das educadoras, né, da área, de uma das pesquisadoras, que explica que essa dinâmica de você procurar uma proposição, uma reflexão, né, sobre o contexto da criança na escola, saber lidar em como descobrir, né, as maneiras de você perceber e aplicar as teorias, né, você conseguir evidenciar os 4 campos, essa perspectiva integrada da criança, cabe então um aviso, né, um convite, né, para nós pesquisadores da necessidade de uma atenção, né, para as pesquisas nessa área, que a partir delas é que a gente vai conseguir, né, trazer à tona toda essa inovação, né, que Valon trouxe junto com seus outros contemporâneos, e logo assim, né, a partir do que a gente conseguir trazer, né, da observação dos próximos alunos que a gente for acompanhar, ainda mais de situações como essa, né, da própria pandemia, de como que a gente vai aprender a lidar, né, com aquilo que a gente já viu desde, né, da década de 70, 80, de quando que foi proposta, até para os dias atuais, né, com esses novos contextos, com né, novos desafios, por assim dizer. Assim, cabe, então, fica aqui esse convite, né? Muito bem. Fazendo, então, um panorama geral de todo o trabalho, de tudo que a gente viu até aqui. Na pesquisa de valor, a gente enxerga, né, essa questão da teoria da psicogênese, enxergar o aspecto social, né, de você trazer a linguagem, né, do movimento, né, a partir, né, do contato com os indivíduos, né, da expressão da sua emoção, né, e a sua interpretação da resposta do outro. Em que ponto que isso a gente poderia enxergar, né, essas influências, né, predominantemente sociais, enquanto impulsos, né, do próprio, né, fator biológico. Ficaria uma questão assim, a ser evidenciada. Como garantir que as escolas vejam cada aluno como indivíduo único? Essa pergunta ficou abrangente justamente para reforçar a que já foi feita ao longo do trabalho. Como que a gente conseguiria, né, trazer, né, os 4 campos, conseguir visualizar a criança, né, o indivíduo, dessa maneira integralista, né, mais abrangente. E outro desafio que a gente poderia, né, acrescentar é essa questão da linguagem digital. Você ter criança, a gente está num contexto onde até bebês já têm o mínimo contato com as novas tecnologias, já desde criança, estando numa quarentena, né, aprender também essa mudança brusca da forma de ensino, da ausência de contato, como é que a expressão do movimento, né, e o desenvolvimento pelo social, né, das emoções, vai se refletir com essa nova perspectiva, né? Muito bem. Então, para quem quiser ler os artigos que nós embasamos para esse trabalho,
Tem ótimos vídeos também, que a gente acompanhou aqui também, falando um pouco mais sobre o balão. Excelentes, estão disponíveis. E é isso. Obrigado por terem assistido. Fiquem bem, fiquem em casa. Espero que tenham gostado, que aproveitem esse semestre. E até a próxima.